Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, como vocês estão? Hoje eu estava aqui meditando no livro de Jó, 2 versículos, no capítulo 31 e 35, diz assim, ó. Quem dera um que me ouvisse, quem dera um que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que meu adversário escreva um livro. Quem dera que o Todo-Poderoso me ouvisse. Jó estava aqui vivendo uma situação em que ele não entendia por que ele estava naquela situação, em que ele perdeu tudo que ele tinha. Ele era um homem muito rico, tinha 10 filhos, perdeu os 10 filhos, perdeu sua riqueza, perdeu suas fazendas, suas casas, e só ficou a sua esposa do seu lado, e perdeu, por último, a sua saúde, né? Foi terrível a situação de Jó. Ele perdeu sua saúde, ele teve... Os estudiosos dizem que Jó tinha lepra. Outros falam que a lepra era como se fosse uma hanseníase, né? Mas a Bíblia diz que era uma situação terrível, que os bichos comiam a carne de Jó. Estava podre, estava apodrecida a carne de Jó, mas ele estava vivo. Então, foi uma situação terrível que Jó passou. E Jó não sabia o motivo daquela situação. E a época, o contexto em que Jó vivia, as pessoas tinham em mente que todo mundo que passava por um sofrimento era por causa do pecado. Era porque alguém tinha pecado e aí Deus estava punindo aquela pessoa por causa do seu pecado. Então, por isso que os amigos de Jó falavam para ele: Jó, se arrependa, Jó, peça perdão a Deus pelo que você fez. Se examine, faça um exame, veja o que você está errando, confesse o seu pecado. Porque a cultura era assim, que que se alguém estivesse em sofrimento é porque estava em pecado. Eles não tinham a Bíblia para ensiná-los, né? O contexto de Jó foi bem antes de Moisés, não tem exatamente a data específica quando se passou a história de Jó, mas foi antes de Moisés, provavelmente no tempo de Abraão, né? Que Abraão também era um homem rico, dono de posses, né? Então, a questão é que Jó estava numa situação tão difícil que nem ele sabia explicar por que ele estava naquela situação. Então, o que ele respondeu a seus amigos? Ele disse: quem dera que o Todo-Poderoso me ouvisse. Aonde ele foi buscar as respostas? Em Deus, né? Ele disse: eu sei que eu não fiz nada de errado, eu sei que eu não pequei, mas eu quero que Deus me ouça. E quem dera, ou seja, ele não imaginava que Deus pudesse lhe responder, né? Ele achava que Deus não poderia responder a ele, né? Quem dera se o Todo-Poderoso me ouvisse e me respondesse, né? Mas aconteceu, como Jó falou. Deus, tanto ele ouviu a Jó, quanto ele também respondeu, né, a sua petição. Deus, ele respondeu a Jó. Aqui no capítulo 42, no versículo 4, diz assim, ó. Eu vou ler do 2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que nem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que não são compreendidas.
Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomeno no pó e me arrependo no pó e na cinza. Então, Deus respondeu a Jó, né? Deus respondeu a Jó. Deus se mostrou para Jó como ele é, não face a face, né? Mas ele veio até Jó por meio de um redemoinho e falou diretamente com Jó, né? E aí Jó entendeu que Deus, ele é o Todo-Poderoso, mas que ele também teria um relacionamento com o ser humano, né? Apesar de ele ser um Deus Todo-Poderoso que governa os céus e a terra, ele quer ter um bom relacionamento com o ser humano. E o que Jó aprendeu em meio a tudo isso? Jó, ele ganhou de volta tudo que ele perdeu em dobro, né? Ele ganhou tudo em dobro o que ele perdeu. Por quê? Porque em meio a tudo que ele passou, claro que ele sofreu, claro que ele ficou triste, claro que ele pediu a morte, pediu para morrer, né? Amaldiçoou o dia do seu nascimento, queria que não tivesse nascido, porque ele era um ser humano. Então, todo ser humano, quando passa por uma situação muito difícil, claro que fala, Jesus me leva, Jesus eu não aguento, porque somos humanos. Mas o que foi que Jó fez de tão importante aqui, que Deus deu de volta tudo que ele perdeu? Ele adorou a Deus, né? Ele reconheceu que Deus é soberano. Ele não amaldiçoou o nome de Deus, né? Ele não disse, Deus poderia... Não. Ele adorou ao Senhor. A sua mulher até falou assim, Jó amaldiçoou seu Deus e morre. Ou seja, ela não aguentou ver a situação de Jó, né? E é compreensível, né? Dá para entender porque Jó, ele foi um homem forte, né? O ser humano, ele não suporta tanta coisa como Jó suportou. E o que acontece? Por que Jó passou por esse sofrimento todo? Foi uma permissão de Deus, né? O inimigo, ele veio até a Deus e disse a Deus que Jó... Não, foi o próprio Deus que perguntou assim, você conhece meu servo Jó? Ele disse, conheço. E Deus falou assim para o inimigo, não existe homem justo e fiel como Jó. Olha só, Deus deu testemunho da vida de Jó, um homem justo, fiel, temente a Deus, obediente a Deus. Então, Deus já sabia que Jó suportaria. Deus, ele não permite nada que você não possa suportar, nada que nós não possamos suportar. Ele sabe até onde nós conseguimos, né? Até onde ele permite a situação chegar. E ele só permitiu Jó passar por isso, só permitiu porque ele sabia que Jó ia suportar, né? E Jó, ele murmurou sim, Jó queria morrer, mas no final, o Senhor deu em dobro tudo aquilo que Jó tinha perdido. E Jó foi falar com Deus, foi pedir resposta para Deus, foi conversar com Deus. Aí que está a diferença, né? Aí que está a diferença. Ele disse, quem dera que o Todo-Poderoso possa me responder, me responde, Senhor. Né? E quando Deus respondeu a Jó, Jó disse assim, eu não entendia. Eu falei de coisas que ele já pensava que ele conhecia Deus, mas depois que ele passou tudo que ele passou e que ouviu a voz de Deus, ele conheceu a Deus, né, de verdade. Ele conheceu a Deus, ele disse, com os meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Aleluia. E aí ele disse, escuta-me, pois, eu falarei e eu te perguntarei e tu me ensina. Então agora ele queria aprender de Deus. Olha a humildade de Jó, né? Jó reconheceu que ele não sabia nada e que ele queria aprender de Deus. Então a palavra para o nosso coração nesta manhã é,
Eu não sei qual é a situação em que você está enfrentando. Todos nós passamos por situações difíceis, né? Nós passamos por situações difíceis que a gente pensa, mas Deus, por que estamos passando por isso? Mas a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é: o que eu devo aprender nessa situação? O que Deus quer me ensinar no meio dessa tempestade? Né? Qual é o relacionamento que Deus quer comigo no meio dessa tempestade? Qual é a experiência que Deus quer que eu tenha com Ele no meio dessa tempestade? Né? O que isso vai acrescentar na minha vida? Ao invés de a gente ficar só murmurando, falando do que não entende, do que não sabe, né? Vamos aprender com Jó. Perguntar para Deus, falar: Senhor, me ensina, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu haja? Senhor, eu te adoro. Mesmo passando por um momento difícil, Jó adorou, né? Jó não tinha motivo para adorar o Senhor. Jó não tinha motivo para, assim, motivos físicos, motivos que ele dissesse assim: eu tô feliz por isso, por aquilo. Não, ele só adorava a Deus porque ele sabia que Deus merece toda adoração e toda glória. Ele adorava a Deus porque ele sabia que ele precisava de Deus. Então, adore ao Senhor, mesmo você não tendo motivos. Qual é o motivo que nós temos para adorar a Deus? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E quando Ele quiser, quando Ele vê que você está pronto para passar essa fase da sua vida, Ele vai dar um basta nessa tempestade. E aí você vai dizer: agora eu sei quem é Deus. Porque eu estava passando por uma situação e agora eu conheço o Deus que eu sirvo, porque Ele se revelou para mim no meio desta situação. Aleluia. Que Deus te abençoe e te dê uma boa semana.